As Três Idades da Vida Interior, tomo 2, terceira parte, da página 5 até a 10. Fundamentos teológicos da terminologia dos escritores de espiritualidade. Cada ciência ou disciplina possui seus próprios termos, cujo sentido não pode ser bem compreendido por aqueles que são alheios a essa ciência. Se a matemática, a física ou a fisiologia têm seu vocabulário próprio, por que a mística não teria igualmente o seu? Os termos são a expressão das ideias, da mesma forma que as ideias manifestam a natureza das coisas, tornando clara a ideia que antes era confusa. Por isso, os conceitos científicos são mais nítidos e distintos do que as noções do senso comum, e é necessário, às vezes, inventar novos termos para expressá-los. Caso contrário, seríamos obrigados a recorrer a perífrases demasiado complicadas. A teologia fornece terminologia aos espirituais quando ensina que, para falar de Deus e de nossa vida sobrenatural, temos duas classes de termos. Uns são usados em sentido próprio, outros em sentido metafórico. Assim, dizemos em sentido próprio: Deus é bom e sábio. Ele é a própria bondade e a sabedoria mesma. São essas, de fato, perfeições sem mistura de imperfeição, e se encontram analogicamente em Deus e nas criaturas em toda a sua propriedade. Por outro lado, apenas metaforicamente falamos da ira de Deus. A ira é, de fato, uma paixão, um movimento da sensibilidade que, propriamente falando, não se encontra em Deus, espírito puro, mas a expressão ira de Deus é uma metáfora para expressar a sua justiça. A propósito do que estamos tratando, preciso fazer estas observações. Entre os termos analógicos que se dizem de Deus em sentido próprio, os negativos, tais como imaterial, imóvel, expressam com maior precisão do que os termos positivos, pois melhor conhecemos o que Deus não é do que o que Ele é. Sabemos muito bem que nele não há matéria, nem movimento ou progresso, nem limite, enquanto nos é impossível conhecer positivamente o modo próprio, segundo o qual as perfeições divinas estão em Deus, e se identificam na eminência da divindade, ou como se encontram formal e eminentemente. Esse modo próprio das perfeições divinas o conhecemos de forma negativa e relativa, e dizemos que é um modo incriado, incompreensível, supremo. Mas em si mesmo permanece oculto, como a divindade que só se manifesta aos bem-aventurados que a contemplam imediatamente. Isso explica porque os místicos, ao falar de Deus, empregam tantos termos negativos: incompreensível, inefável, incomunicável, e dizem que a contemplação negativa, que se expressa assim, está muito além da contemplação afirmativa, porque chega, de sua maneira, ao que há de mais elevado, a sublimidade da divindade ou da vida íntima de Deus, que naturalmente não é participável, mas só por meio da graça santificante, participação da natureza divina. Além disso, entre os nomes positivos que expressam a Deus em sentido próprio, os menos determinados e mais comuns e absolutos o expressam melhor do que os outros, segundo São Tomás. Assim, este nome, aquele que é com mais propriedade o nome próprio de Deus, porque, por sua mesma indeterminação, expressa melhor o oceano infinito da substância espiritual de Deus. Por outro lado, outros nomes mais determinados, como inteligente, livre, etc., expressam menos perfeitamente o infinito. Isso explica que os místicos digam que a contemplação superior, que procede da fé esclarecida pelos dons, é confusa, indeterminada e inefável, e a colocam acima da contemplação distinta, que proviesse de uma revelação especial. Quanto aos termos metafóricos, são necessários de São Tomás, onde não existem termos próprios, sobretudo para expressar as relações particulares de Deus com as almas interiores. Por essa razão, os místicos falam, por metáfora, dos desposórios e matrimônios espirituais para designar a união, de certa forma transformadora, da alma com Deus. Da mesma forma, falam em metáfora do fundo da alma para designar o da inteligência e da vontade, pelos quais essas faculdades derivam do fundo mesmo da alma. Tais metáforas se explicam pelo fato de que não conhecemos as coisas espirituais, senão no espelho das sensíveis, e pela dificuldade de encontrar termos próprios que as expliquem. Principais termos da linguagem dos espirituais.
Os termos ordinários das escrituras e da teologia seriam suficientes para os escritores de mística. Mas para evitar circunlocuções excessivamente longas, esses autores recorreram a termos especiais, introduzindo acepções particulares, até mesmo em expressões de uso comum. Por isso, muitos desses termos passaram ao campo da mística, de tal maneira que, se fossem interpretados no sentido escolástico, deixariam de ser verdadeiros. Todos os espirituais falam, por exemplo, da nada das criaturas e dizem a criatura é nada. O teólogo, para que tal proposição fosse aceitável em sua ciência, acrescentaria: a criatura é nada por si mesma. O erro do mestre Eckhart consistiu precisamente em afirmar no sentido da terminologia escolástica o que só é verdade no sentido místico. Daí a condenação de muitas de suas proposições, como esta, por exemplo: todas as criaturas são pura nada. Não digo que são pouca coisa, mas que são pura nada. Se isso fosse verdade, Deus não teria criado nada fora dele, ou então o ser das criaturas não seria distinto do de Deus. Da mesma maneira, os místicos frequentemente chamaram de contemplação, sem mais, a contemplação infusa, pois é dela que tratam ao falar da contemplação. E assim, pouco a pouco, foi se criando uma terminologia especial. Seu caráter peculiar provém do fato de que os segredos da vida íntima de Deus e da união da alma com Ele são inefáveis, e de que a língua humana está muito aquém de sua sublimidade. Para remediar essa insuficiência, os espiritualistas recorreram a 3 tipos de termos, propriamente místicos. Esses termos podem ser chamados de hiperbólicos, antitéticos ou contrários e simbólicos. Os termos hiperbólicos querem expressar a infinita elevação de Deus, como a superessência e superbondade divina, e a inferioridade da criatura em relação a Deus, como a nada da criatura. Os termos antitéticos, ou por antítese, expressam uma coisa elevada pelo efeito contrário que, de certa forma, produz em nós. Assim, os termos noite escura, espessas trevas, indicam a luz inacessível em que Deus habita, luz que nos ofusca e nos causa o efeito de uma escuridão superior e translúcida, que é o oposto à escuridão inferior proveniente da matéria, do erro ou do mal. Da mesma forma, por ironia, a palavra de Deus é chamada de loucura, na medida em que assim parece aos insensatos. E nesse sentido escreve São Paulo: pois o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus por meio da ciência, mas a Deus agradou salvar os que creem nele pela loucura da pregação. Pois o que parece loucura em Deus é maior sabedoria do que a dos homens, e o que parece fraqueza em Deus é mais forte do que os homens. Coríntios 1. Os termos simbólicos, por fim, são metáforas como o esposo das almas, para designar Deus, os desposórios espirituais, o fundo da alma, os sentidos espirituais, o sono das potências, a ferida de amor, a liquefação e fusão espiritual, etc. Certos místicos preferem os termos hiperbólicos, por exemplo, superessência, superbondade, como Dionísio, outros os antitéticos, noite escura, como São João da Cruz, e outros os simbólicos, desposórios e casamento espiritual, como Santa Teresa. Compreender bem essa diversa terminologia é o segredo que permite conciliar os graus de oração descritos por Santa Teresa e os de São João da Cruz. A diferença está mais na linguagem do que nos estados espirituais designados. Assim, sob o título de Noite Escura dos Sentidos, São João da Cruz fala da quietude da secura que precede a quietude consolada de que trata Santa Teresa, Naita Morada. E a propósito da noite escura do espírito, São João da Cruz fala das graças das quais Santa Teresa trata na Fis Morada, quando discorre acerca dos desposórios espirituais, que, como a noite do espírito, preparam proximamente para a união transformante perfeita, chamada também de casamento espiritual. A terminologia de São João da Cruz contribui para dar-lhe um tom mais austero do que o de Santa Teresa. Mas quando se ocupa do mais alto e elevado da vida interior em llama de amor viva, expressa-se em tais termos que logo percebemos o altíssimo gozo espiritual de que se vê inundado. O sentido da linguagem dos místicos
no que contém de preciso e desproporcional ao mesmo tempo, não pode ser bem compreendido senão por aqueles que têm experiência dessas coisas, e ainda com a condição de que o escritor tenha sido considerado em suas expressões. Alguns abusaram desses termos de um modo às vezes ridículo e falaram de sobrelevação superseráfica, de confricatio deífica, de abismo de exinanição cordial, etc., e de coisas semelhantes que fazem suspeitar sentimentalismo vazio e talvez mística sensualidade. A hipérbole mística. A propósito dos termos hiperbólicos empregados pelos grandes místicos, é importante notar que nunca os utilizaram no sentido dos agnósticos. Quando, por exemplo, dizem, como Dionísio, que Deus, em sua deidade ou vida íntima, está acima do ser, do uno, da verdade, do bem, da inteligência e do amor. De maneira alguma, querem dizer que Deus seja incognoscível, mas sim que sua deidade ou sua vida íntima contém eminentemente as perfeições divinas de modo inefável e superior, o que permite que essas perfeições se identifiquem sem se destruírem mutuamente. Os místicos querem expressar que a divindade, que só pode ser participada sobrenaturalmente pela graça santificante, é superior às perfeições absolutas que nela estão formalmente contidas. Tais perfeições como o ser, a vida, a inteligência, são naturalmente participáveis e, de fato, participadas nas pedras, nas plantas e na alma humana. A divindade aparece assim como a luz inacessível, superior a toda denominação. Da mesma forma, quando os místicos falam em hipérbole da nada das criaturas, não querem dizer outra coisa senão que estas não são nada por si mesmas, e que, embora de fato existam graças a um ato criador, são, em comparação a Deus, mais ínfimas e indigentes do que o que a mente humana pode compreender. Todos esses circunlóquios se resumem nesta frase, que diz com grande precisão: a nada das criaturas. Essa hipérbole já se encontra na Sagrada Escritura, como nota Santo Tomás a propósito dessas palavras de Isaías, conturbati sunt montes. O furor de Deus se acendeu contra o seu povo, e estendeu a sua mão sobre ele e o feriu, e os montes se estremeceram. Na Escritura de Santo Tomás, a hipérbole não ultrapassa a verdade, mas sim a opinião dos homens, no sentido de que Deus é maior do que aquilo que a inteligência humana pode alcançar e que seus castigos são mais terríveis do que podemos imaginar. Nos escritos profanos, a hipérbole é uma figura retórica que aumenta excessivamente a medida das coisas para produzir uma impressão mais viva no ânimo do leitor. Disse, por exemplo, gigante, de um homem de grande estatura. Assim, a poesia dos homens usa a hipérbole em razão da pequenez das coisas humanas que deseja sublimar, enquanto que a divina poesia dos profetas, dos salmos e dos grandes místicos faz uso da metáfora e da hipérbole, devido à infinita grandeza das coisas divinas, que de outra maneira não poderiam ser expressas. Nem na hipérbole escritural, nem nas dos grandes místicos, há erro ou exageração formal. Quando falam, por exemplo, da nada das criaturas, o exagero não é senão material, porque com isso o autor não busca senão nos fazer entender que ao lado de Deus, a criatura é mais pobre do que tudo o que a língua humana poderia expressar. E que, por contraste, Deus é mais excelso do que o que se pode dizer. Hipérbole semelhante lemos nas palavras de Jesus: se o teu olho direito te for ocasião de pecado, arranca-o e lança-o para longe de ti. Se a tua mão te escandalizar, corta. Não ordena aqui a mutilação, mas emprega essa expressão enérgica para ponderar a gravidade do perigo de que está falando e a necessidade de precaver-se contra ele. Da mesma forma, Santo Paulo, Filipenses, tratando das vantagens do judaísmo, diz:
Por Cristo, todas as coisas as considero como perda e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Ou seja, tudo tenho por perda e desvantagem ao lado do sublime conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo, por cujo amor perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo. A bem-aventurada Ângela de Foligno utiliza muito a hipérbole mística e a antítese, ao falar da grande escuridão e da vida íntima de Deus, que está tão acima das perfeições de inteligência e de amor, que se identificam nela sem desaparecerem. E escreve: Não vejo nada, e vejo tudo. A certeza encontro nas mesmas trevas. Ou seja, não vejo nada de preciso ou determinado, mas vejo todas as divinas perfeições reunidas, fundidas de maneira inefável na eminência da divindade. Assim como a bem-aventurada diz em um arrebatamento místico, o expressa Caetano de forma abstrata nos passagens mais elevadas de seu comentário ao Tratado da Santíssima Trindade de São Tomás. São João da Cruz também se deleita na hipérbole mística, explicando-a, por exemplo, na obra A Subida ao Monte Carmelo, capítulo 4, porque todas as coisas da terra e do céu, comparadas com Deus, nada são. Como diz Jeremias, com estas palavras: Eu olhei para a terra e ela estava vazia, e ela não era nada. Olhei para os céus e vi que não tinham luz. Ao dizer que viu a terra vazia, dá a entender que todas as criaturas dela eram nada, e que a terra também era nada. E ao dizer que os céus e não os céus, que olhou para os céus e não viu luz neles, quer dizer que todas as luzes do céu comparadas com Deus são puras trevas, de modo que todas as criaturas dessa forma são, e as afeições delas, menos que nada, podemos dizer que são, pois são um impedimento e privação da transformação em Deus. O autor de Subida ao Monte Carmelo, no início desta obra, na gravura que faz na capa, dá a impressão de exigir uma abnegação excessiva. Escreveu no estreito caminho da perfeição: nada, 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 nada. Mas se exige tanto, é porque pretende nos levar muito alto pelo caminho mais direto. Um pouco mais acima escreveu: quando com amor próprio não o quis, deu-se-me tudo sem ir atrás disso. O que é o mesmo que explica na mesma obra, Subida. O homem adquire mais gozo e recreação nas criaturas com o desapego delas, o qual não se pode gozar nelas se as olha com apego de propriedade. Adquire mais no desapego das coisas uma clara compreensão delas, para entender bem as verdades sobre elas, tanto natural como sobrenaturalmente. Por isso, as goza de maneira muito diferente de quem está apegado a elas, com grandes vantagens e melhorias. Porque este as aprecia segundo a verdade delas, aquele segundo a mentira delas, este segundo o melhor, aquele segundo o pior. Este segundo a substância, aquele que se apega a elas segundo o acidente, porque o sentido não pode perceber nem alcançar mais do que o acidente, e o espírito purificado das nuvens e das aparências do acidente penetra a verdade e o valor das coisas. Por isso o gozo encobre o juízo como névoa. A negação e purificação desse gozo deixam o juízo claro, como o ar quando os vapores se dissipam. Goza-se, pois, este em todas as coisas, não tendo o gozo apropriado delas, como se as tivesse todas. E aquele, na medida em que as olha com aplicação particular de propriedade, perde todo o gosto de todas em geral. O que diz São Paulo, aos Coríntios 6:10. Nada tendo e possuindo tudo, somos como se nada tivéssemos e possuímos tudo. São Francisco de Assis desfrutava das paisagens da Úmbria incomparavelmente mais do que os donos daquelas terras, aos quais procuravam fazer frutificar tudo o que lhes era possível.
Os próprios místicos, então, nos explicam as hipérboles e antíteses das quais se utilizam para nos tirar de nossa sonolência e nos fazer entrever a grandeza das coisas divinas e o valor do único necessário. Não será, portanto, tempo perdido e o que empregarmos em comparar sua linguagem com a dos teólogos e ver como se esclarecem mutuamente. Notas explicativas sobre o texto solicitado. Fundamentos teológicos da terminologia espiritual. 1. Ciência e terminologia mística. A comparação entre as disciplinas científicas, como matemática e física, e a mística, reflete a necessidade de um vocabulário específico. A mística, assim como qualquer ciência, demanda termos precisos para comunicar realidades profundas e transcendentais. 2. Termos próprios e metafóricos. A teologia distingue entre termos usados de maneira própria, como Deus é bom, e metafórica, como ira de Deus. Esta última é uma forma figurativa que expressa aspectos da justiça divina, uma vez que Deus não experimenta emoções humanas como a ira. 3. Termos negativos e positivos. Termos negativos, como incompreensível ou imaterial, são usados para expressar o que Deus não é, destacando a transcendência divina. Já os termos positivos, como sabedoria ou bondade, indicam características de Deus que as criaturas refletem de maneira limitada. 4. Contemplação negativa e afirmativa. Os místicos consideram a contemplação negativa, indefinida e inefável, superior à afirmativa, porque se aproxima mais da essência divina. Esta distinção ressalta a dificuldade humana de compreender a natureza de Deus diretamente. Principais termos no vocabulário espiritual. 1. Termos adaptados da Escritura e da teologia. Os místicos adaptaram termos comuns da teologia para expressar experiências espirituais. Por exemplo, a nada das criaturas indica que, em comparação com Deus, as criaturas são absolutamente dependentes e insignificantes. 2. Erro de interpretação mística. Alguns teólogos, como o mestre Eckhart, foram criticados por interpretarem literalmente expressões místicas. Sua afirmação de que as criaturas são pura nada exemplifica um erro ao aplicar lógica escolástica à linguagem mística. 3. Três categorias de termos místicos. Hiperbólicos, termos que exaltam a grandeza divina, como superbondade. Antitéticos, contrastam luz e trevas para expressar mistérios, como em noite escura. Simbólicos, representam aspectos espirituais com imagens, como desposórios espirituais. 4. Estilos de místicos distintos. Dionísio Areopagita favorece termos hiperbólicos. São João da Cruz utiliza termos antitéticos, como noite escura. Santa Teresa de Ávila emprega termos simbólicos, como desposórios espirituais. Essa diversidade de estilos reflete diferentes abordagens para expressar os graus da oração e a experiência mística. Hipérbole na linguagem mística. Hipérbole como recurso. Os místicos recorrem à hipérbole não como exagero, mas como forma de exaltar a grandeza de Deus, que supera toda a compreensão humana. Termos como nada das criaturas indicam a infinita superioridade divina. 2. Hipérboles na Escritura. São Tomás de Aquino nota que a Escritura também utiliza hipérboles, como em Isaías, os montes estremeceram, para comunicar realidades superiores à capacidade humana de compreensão. 3. Exemplos místicos de hipérbole. A bem-aventurada Ângela de Foligno usa expressões como não vejo nada e vejo tudo, indicando a visão espiritual de perfeições divinas em sua unidade inefável. De maneira similar, São João da Cruz descreve a nada das criaturas para realçar a glória de Deus. 4. A finalidade da hipérbole. A hipérbole mística não busca confundir, mas despertar no leitor ou ouvinte uma reverência profunda pelo mistério divino, apontando para realidades que transcendem qualquer descrição literal. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho,
Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.